Ah, pronto, apareceu, né? Está aparecendo os slides. Então, o que é a pulsão? Essa pressão constante no nosso inconsciente que nos impele a uma ação e possa conter ou suprir o estado de grande tensão. Quando fala-se nesse estado de grande tensão, quer dizer, essa pressão ela está lá nos pressionando o tempo inteiro. E nós somos movidos a fazer. Quando não realizamos esse desejo da pulsão, a gente não tem sossego. De certa forma, a gente não tem sossego. Alguém levantou a mão aqui? Não, né? Deve ser aqui no WhatsApp, fazendo barulho. Deixa eu tirar aqui. E ele vem dizer também que não traz nenhuma referência ainda ao Édipo. O complexo de Édipo foi uma descoberta que o Freud fez também, já depois dessa obra dele, dos três ensaios sobre a sexualidade, certo? Que ele veio entender como é que se desenvolvia ali a criança com relação ao relacionamento com os pais ou com seus cuidadores, certo? E aí, com o decorrer do curso, vocês vão ver, vão entender direitinho o que é o complexo de Édipo. Eu também não vou entrar aqui em detalhes ainda sobre ele, mas o que ele quer dizer, assim, que aqui nos três ensaios sobre a sexualidade, ele não traz a referência ao Édipo, certo? Ele ainda não traz aqui os elementos sobre o Édipo, como é que se construiu, até porque estava construindo, Freud estava descobrindo aqui que a criança tinha sexualidade, que a criança, ela tinha desejos sexuais. E dizer isso na época de Freud, que criança tem desejo sexual, a criança tem sexualidade, foi assim um grande escândalo. Tanto é que inclusive hoje, ainda há quem, de certa forma, não aceite muito bem a questão da sexualidade na psicanálise, porque no período foi assim um escândalo de dizer que a criança não era inocente, né? A criança não era inocente porque ela tinha sua sexualidade, havia sexualidade infantil, e é isso que Freud vem descobrindo aqui nesses ensaios, sabe? Como é que ele foi chegando até isso, né? Aí vem dizer assim, a pulsão não é o desejo, não é o desejo em si, porque o desejo ele é mais consciente. Um exemplo bem básico. Depois que a gente almoça, às vezes dá aquela vontade de comer uma coisa doce. Ai, tô com desejo de comer um pudim, sabe? O desejo é consciente. A pulsão, ela não é consciente. Você não tá aqui na sua consciência. Você não sabe o que é que ele move, o que ele move, qual é a sua vontade aqui, o que é a pulsão. Mas ela precisa se realizar. E aí você se realiza de várias outras formas, né? Ela precisa se satisfazer. E nesse texto aqui, o Freud vem trazer exatamente a questão da pulsão sexual. Pode falar, Edilene. Vera, me diz uma coisa, eu não sei se você vai falar mais na frente, se for, você pode deixar para frente mesmo. Quando a gente fala de compulsão, porque você disse que a pulsão é algo inconsciente e que precisa ser satisfeito, é uma força que lhe impulsiona para isso, né? Quando você fala de compulsão, tá incluso aí, porque você disse que o desejo não, o desejo ele é consciente e que você, de uma certa forma, consegue controlar, porque está consciente, né? Sim, exatamente. E sim, a gente fala em compulsão à repetição, quando a pessoa ela fica repetindo, vamos dizer assim, fora da psicanálise, em senso comum, quando a pessoa fica repetindo os mesmos padrões. Um exemplo, aquela mulher que quer casar com um homem muito bom, que quer ter um relacionamento saudável, mas tem o famoso dedo podre, e sempre escolhe aqueles homens que vai fazê-la sofrer, que vai magoá-la. Isso é inconsciente, essa escolha é inconsciente, uma compulsão. É um padrão de repetição inconsciente, né? Sim.
Sim, e Aí entra também os vícios, de um modo geral. sim, também. Tem ligação, sim, muito forte, Então, porque eu digo que a compulsão está dentro da pulsão, ou pulsão e compulsão é a mesma coisa? elas não são exatamente as mesmas coisas, mas é como se elas fossem uma corrente interligadas, Tá. certo? São elementos ali interligados. Tá? Uhum. Porque a pulsão é aquela pressão que necessita se satisfazer, né? É necessário que seja satisfeita, e a compulsão são as formas ali, quais são os ciclos em que isso vai se satisfazer, como é que isso vai se engendrar. É mais ou menos por aí, tá bom? Foi entendido? Tá. Aí Freud, nesse texto, ele vem trazer exatamente a pulsão sexual, ele vem direcionado para a pulsão sexual, porque a gente tem pulsões, né, diversas, mas ele vem direcionar aqui a questão sexual mesmo por conta da energia sexual, como é que se formou aqui, certo? E aí eu coloquei uma figura aqui, mais ou menos para trazer esse sentido. Eu não sei para onde vou, só sei que vou, né? A pulsão, ela nos impulsiona. Eu não sei para onde vou, mas eu só sei que vou, e repito, e faço, e realizo, e satisfaço um desejo. Satisfaço a pulsão, na verdade. E aí o Freud, para chegar aqui nessa construção da pulsão, ele foi construindo teorias, certo? Porque a psicanálise ela foi construída na clínica. O Freud foi atendendo pacientes e vendo ali, ouvindo, porque o Freud era neurologista, né? E ele começou a ouvir os pacientes além dos sintomas, né? Além do que era trazido ali para o diagnóstico. Porque os sintomas eram uma coisa, tinha aqui vários sintomas, mas o corpo não apresentava a doença. Ele veio dizer, entre o diagnóstico médico e o paciente, o discurso do paciente, eu vou ficar com o paciente, eu vou ouvi-lo. Por quê? Freud começou atendendo histéricas, né? As mulheres, a histeria, no estudo sobre a histeria. E como era a histeria? Eram pessoas, mulheres, que tinham sintomas graves e que o seu corpo não apresentava a doença para que aquele sintoma estivesse lá. Uma mulher dizia que não conseguia enxergar, e na análise, no diagnóstico físico, não havia nada no seu corpo que fizesse com que ela não pudesse enxergar. E aí a histeria ela era tratada como frescura, como mentira, elas estavam exagerando, estavam querendo chamar a atenção. E aí o Freud vem muito perspicazmente, ele vem analisar, não, mas a mentira é diferente, né? Há alguma coisa que o sofrimento é verdadeiro. Então, o que é que tem por trás aqui? Se não é o corpo físico que adoeceu em si, não é uma doença no corpo físico, há uma doença, não também no cérebro, na mente, porque estava interligado, né? Corpo, mas há algo aqui que está fazendo com que o corpo responda a isso. Como é isso? E aí, o Freud, e ainda o Breuer, no começo, né, que era outro médico também, que foi no início quem ali começou com Freud, com os estudos sobre a histeria, eles chegaram nessa teoria do trauma. O que era a teoria do trauma? Eles acreditavam que aquela paciente, havia sofrido em algum momento da sua vida, desculpa, uma situação de tal potencial de adoecimento que tinha formado um trauma, certo? E aí havia um momento exato que havia ocorrido esse trauma. E que no decorrer da vida, do passado tempo, essa pessoa com esse adoecimento não lembrava aqui desse momento que tinha sido traumático. E aí, como era que se resolvia isso? A princípio, Freud recorre à hipnose. Ele e o Breuer, eles recorrem à hipnose. Eles hipnotizavam os pacientes
para fazer com que o tratamento, fazer com que a paciente voltasse e lembrasse desse momento que seria traumático. Porque chegando a esse momento traumático, a paciente iria conseguir liberar o sentimento de dor, o sentimento ali ruim, que eles chamam de abreação, certo? E aí ia ser removida ali aquele núcleo patogênico, aquela doença. Então, chegando nesse momento traumático, através da hipnose, por que que eles utilizavam a hipnose? Porque na hipnose eles conseguiam ter acesso ao inconsciente. Era assim que eles acreditavam, certo? Que depois o Freud abandona a hipnose, e aí depois ele vai dizer o porquê. Mas aí o Freud acreditava, sim, eu acesso o inconsciente, porque ele partia do pressuposto que havia um inconsciente, um lugar, uma instância da mente em que comandava o corpo, certo? Mas que não era de fácil acesso, que eles encontraram fácil acesso, liberando ali as defesas da mente através da hipnose. Sim, eles conseguiam acesso ao inconsciente. E aí eles faziam a paciente voltar a esse momento traumático, relembrá-lo, relembrando, havia abreação, ou seja, descolava ali transformava ali a dor, certo? Que na hipnose eles poderiam dizer, pode encarar essa situação, esse trauma de outra forma, certo? E aí, quando a paciente voltava, né, eles liberavam a hipnose, acordava da hipnose, havia uma melhora significativa. Né? Só que aqui está falando sobre a superação da teoria do trauma. O que é que aconteceu? Freud, ele continuou na teoria do trauma? Não. Ele saiu da teoria do trauma. Por quê? O que é que Freud entendeu? Freud entendeu que a hipnose ela não era suficientemente capaz de tratar os adoecimentos psíquicos. Por quê? Porque ela não funcionava? Não. A hipnose ela funcionava, mas ela não funcionava de forma permanente. Porque depois de alguns dias ou meses, a pessoa adoecia de novo. E aí ele vai dizer, a hipnose não está dando certo, e ele foi entender também por que não estava dando certo. E aí, na construção da teoria, ele conseguiu entender. A hipnose, ela bloqueava um sistema, certo? Um sistema do inconsciente, e que era extremamente necessário que fosse tratado para que o adoecimento não permanecesse, não continuasse. Era o primeiro momento em que ele estava acessando o inconsciente através da hipnose e parecia ótimo até descobrir isso. Para algumas pessoas funcionavam, para outras não. Inclusive, algumas pessoas não conseguiam entrar em hipnose, entrar no estado hipnótico. E aí Freud vai dizer, não, isso aqui não está dando certo. E aí superou a teoria do trauma porque ele encontrou, construiu outra teoria. Por isso que aqui, esse capítulo são os 3 ensaios sobre a sexualidade. Ele vai trazer os 3 pontos sobre a sexualidade, que vai ter lá nesse livro, os 3 ensaios, mas aí ele traz também as teorias que foram utilizadas para chegar nesses pontos. Essa foi a primeira. A teoria do trauma. E aí o Freud vai entender que fala sobre estudos, sobre a histeria, deixa eu ver, acho que já falei tudo aqui. O conceito de inconsciente é produzido, como vimos, em a interpretação de sonhos, a sexualidade infantil, apesar de já estar contida no mesmo trabalho, será desenvolvida... tudo isso aqui eu já falei também. Não. E aí o Freud, ele sai da teoria do trauma, que era... Ele entendeu que... assim, ele foi entendendo que nesse passado, porque ele sempre voltava ao passado, porque ele acreditava que havia um momento ali que foi o momento do adoecimento, o Freud já tinha sacado que a maioria dos adoecimentos psíquicos,
eles estavam interligados à sexualidade humana, certo? E ele foi entendendo, voltando com essas pacientes, volta ao momento que foi traumático, lá na hipnose, esses momentos iam voltando cada vez mais para trás. Então, uma jovem de 23 anos, volta ao momento do trauma, e ela voltava ao momento do trauma, e eles foram vendo que, nessa volta ao momento do trauma, estava voltando muito para trás. O inconsciente dessas pacientes estavam levando a um período que eles acreditavam que não havia sexualidade, que eles ainda não entendiam que havia sexualidade. Ou seja, eles acreditavam que a sexualidade nascia a partir da puberdade, né? Quando o jovem começa a se interessar por outros jovens e tal. E eles foram vendo que esses traumas iam cada vez mais para trás. E ele foi entendendo. Alguém querendo participar aqui, deixa eu ver. Olá, Maria Bandeira, boa noite, seja bem-vinda. E aí, nesse retorno com essas pacientes, ele entendeu que estavam indo até a infância. E aí eles, como assim, criança tem sexualidade? Aí Freud, muito astuto e sagaz, que já tinha essa questão da sexualidade envolvida, e aí começou a construir, e começou a investigar, e chegou ao ponto que sim, havia sexualidade infantil. Certo? A criança, ela tem sim a sua sexualidade ativa, certo? Não exatamente como os adultos, mas ela se satisfaz sexualmente de diversas formas. E aí a gente está falando de crianças, e aí ele volta a bebezinho, entendeu? E assim. E aí, nessa desconstrução da teoria do trauma, o Freud chegou na teoria da sedução. Ele começou a entender que teria havido na infância desses pacientes um momento de sedução. Eles teriam sido seduzidos por adultos, certo? Porque isso era muito presente na clínica, dos pacientes dizerem que haviam sido abusados, que haviam tido um tipo de situação sedutora, que alguém tinha despertado sexualmente, isso na infância, né? E aí o Freud vem trazer essa teoria da sedução, de que as crianças, elas eram seduzidas pelos seus cuidadores. Só que isso abriu um problema gigantesco, porque aí o próprio Freud, analisando-se, né, analisando a si mesmo, ele chegou um momento a entender que ele havia sido abusado pelos seus pais. E aí ele vai dizer assim, e ele e umas outras pacientes, isso é impossível, os meus pais me trataram muito bem e isso realmente não aconteceu. Essa interpretação que está sendo feita sobre o meu adoecimento não é verdade, porque senão todas as crianças iam ter sido abusadas sexualmente. E aí o Freud chegou no impasse. Isso aqui, eu estou chegando, ok, na sexualidade infantil, que eu sei que existe, mas a teoria da sedução, ela não está encaixando aqui bem certinho. E aí, esse contexto vem dizer aqui que ele jamais abandona a teoria da sedução. Por quê? Porque as crianças sofrem abuso? Não todas, mas as crianças sofrem abuso. E há uma espécie de sedução, sim, mas no sentido dos cuidados. Por exemplo, a criança, ela é extremamente seduzida pelo cuidado materno no sentido de como é aconchegante estar no colo da mãe, ser amamentado, a sensação daquela pulsão de morte, aquele impulso de estar com fome e querer e precisar satisfazer-se, que não é apenas a necessidade fisiológica de se satisfazer a fome, certo? Por que isso? Porque as crianças, elas chupam o dedinho, nem todas, mas além de estar satisfeitos fisicamente, tem a pulsão de sugar ainda, que elas colocam o dedinho na boca, ou as mães colocam a chupeta, e elas, né? Tem crianças que
levam a chupeta aí até a adolescência, né, o dedo. Então, assim, esse é um exemplo aqui de pulsão, né, essa pulsão, essa necessidade de satisfazer essa vontade, esse desejo de saciar essa pulsão sexual da satisfação oral, certo? E aí, é sedutor para a criança ser cuidado pelos seus cuidadores, na sedução no sentido de ser muito muito bom, muito confortável, muito acolhedor, né? E aí, nesse sentido, ele não abandona totalmente a teoria da sedução, mas no sentido de dizer que todas as crianças sofreram, foram seduzidas pelo seu genitor, tiveram uma experiência sexual na infância, e aí sim, isso ele abandona, certo? E ele queria encontrar ali, nessa teoria da sedução, um núcleo também, como ele queria um núcleo do trauma, aquele momento. E não existe um núcleo para isso, a teoria da sedução. Até porque ele chega a uma outra teoria, que aí sim ela vem aplacar aqui, vem ser a que vai, digamos assim, emendar todas as falhas que tinha, certo? De certa forma. Isso nós estamos falando teorias freudianas. Outros teóricos que vocês verão à frente, eles têm outras ideias de como que isso funciona, eles vieram aprimorar também, uns vieram discordar, mas isso daí é questões para vocês verem também lá na frente. Aqui era a tentativa de chegar a uma cena originária da questão da sedução. Mas ele vem dizer, há uma sedução a que praticamente nenhum ser humano escapa, que é a sedução desses cuidados maternos, né? E aí a pulsão sexual, força desestabilizadora para o ego, representa os instintos de prazer e satisfação, buscando a gratificação através da sexualidade. A gente pode falar em sexualidade com relação a bebês? Sim, sim. Amamentar, ser amamentado para o bebê é uma atividade sexual também, porque além da necessidade fisiológica de ser alimentado, ele necessita ser alimentado para sobreviver, há a satisfação de diminuição da fome, do desconforto da fome, há a satisfação de estar sendo acolhido, há a satisfação de estar, como é que se diz? Excitando a área oral, certo? Porque para ele há prazer, nós sentimos até hoje prazer em comer, quem não sente prazer em comer, aí já entra em outras situações, pode ser algum transtorno também, depressão, certo? Mas há prazer em ser alimentado, em ser aconchegado, e é isso que o Freud vem trazer aqui na infância, o que é a pulsão sexual, essa satisfação, que não é apenas se satisfaz no sexo, certo? Ela não se satisfaz no sexo, mas se satisfaz nessas necessidades, nessa pulsão que o nosso corpo é exigido pelo nosso inconsciente. Vocês têm, eu estou falando rápido, vocês estão entendendo, tá ok? Alguma dúvida? Tranquilo, professora, para mim. Pronto. Só uma observação, professora. Tá. Vera, que nós tivemos uma aula com o professor Bruno e ele ensinou que tudo que causa satisfação tem a ver com a sexualidade. Sim, exatamente. Exatamente, porque a nossa energia é essa energia sexual. Tudo que nos satisfaz. Comer um doce, comer um chocolate, nadar no rio, quem gosta, correr, o próprio ato sexual, falar, porque nós passamos pelas fases, né, do desenvolvimento infantil, a fase oral, a fase anal, né, a fase fálica, e tudo que nos proporciona prazer é, sim, relacionado à sexualidade, não ao sexo em si, não à parte genital apenas em si. Mas tudo que nos traz prazer, sim, né, ela satisfaz essas nossas pulsões, né?
A pessoa que ama falar em público, que é aquele palestrante que fala por horas intermináveis, ele está ali satisfazendo sua pulsão oral, né? Aquela pessoa que está o tempo todo mastigando, que precisa estar com chiclete, com bombom, ela precisa satisfazer essa pulsão oral, de estar sempre ter algo ali satisfazendo essa pulsão, né? Satisfazendo essa necessidade, essa pressão, essa tensão que tem na boca, né? Então, sim, com certeza. Aqui ele vem trazer o perverso polimorfo, eu também não vou entrar em detalhes, mas o bebê, ele é perverso e polimorfo. Polimorfo quer dizer de várias formas. Ele tem aqui comportamento sexual não normativo, que isso vai se desenvolver lá mais à frente, na fase adulta, certo? Mas, assim, o bebê, ele se satisfaz de várias formas. E aí, uma forma bem básica da gente trazer aqui seria quando o bebê já tem alguns dentinhos, às vezes nem tem dentinho ainda, mas ele, na hora de ser amamentado, ele morde o peito da mãe. E aí, quem é mãe, que já passou por isso, sabe, você vai até o céu e volta, né? Ele tem essa necessidade, ele tem a necessidade de satisfazer-se e ele vai se satisfazer do jeito que ele quiser. Dói muito, né? Dói bastante. E, assim, ele se satisfaz de várias formas. Se satisfaz no banho, com a mãe acariciando, se satisfaz mordendo. Tem crianças que até, sei lá, 4, 5 anos, que tem uma necessidade de morder, sai mordendo coleguinhas, sabe? Ele vai satisfazer sem nenhuma culpa. Pode falar, pode fazer a pergunta. É lindo. Elina, se levantou a mão. Alguma dúvida, questões? Acho que você não deve ter aberto o Ouvindo microfone. agora? Ah, sim, agora sim. Pronto? Pronto. Pronto. Só em relação a essa fase da sexualidade, né, infantil, eu estava lendo, né, sobre o capítulo e fala sobre a sexualidade infantil passiva. É essa fase, né, isso da criança se satisfazer, né, com os cuidados da mãe, e tem a sexualidade ativa, que quando a criança começa a ter a consciência que entra justamente na puberdade, é isso? Sim, também, e quando ela consegue buscar essa satisfação. Quando ele é muito bebezinho, ele se satisfaz, mas conforme a mãe vai fazendo esses cuidados, ele está ali sujinho na sua fralda, e aí ela vai e limpa-o, né? Ele se satisfaz ali naqueles cuidados, no banho, no toque da mãe. Ele ainda não anda, ele ainda não consegue ali buscar. À medida que ele vai crescendo, que ele já pode, por exemplo, ele quer o peito da mãe, e ele já pode caminhar até ela e puxa na blusa para pegar o peito, então já é uma parte já mais ativa, que ele procura tentar satisfazer-se, certo? Mais ou menos nesse sentido, tá bom? O objetivo do primeiro dos 3 ensaios não é ratificar as teorias existentes ou escolher dentre elas uma que fosse mais conveniente aos propósitos de Freud. Trata-se, nesse ensaio, de mostrar o quanto a noção de sexualidade supera em muito os limites impostos por essas teorias, o que implicaria repensar o próprio conceito de desvio ou perversão. E aí, aqui, a gente não falou sobre a outra teoria que o Freud vem depois da teoria da sedução, que ele vem a construir, que é a teoria da fantasia. O Freud compreende que as pacientes ali que ele atendia fantasiavam, ou seja, a experiência que elas tinham vivenciado não era exatamente aquela forma que tinha ocorrido, mas elas fantasiavam. E isso não deixava de ser verdade para elas, para os pacientes, certo? Porque a fantasia faz parte de nós. E aí, quando se fala, por exemplo, na questão da criança que sofreu abuso,
abuso sexual, é bastante delicado se trabalhar com a criança, porque além do trauma que a criança passa, né, ela foi seduzida, tem a questão da fantasia. Como é que foi para aquela criança aquele momento, aquele trauma, aquela situação? Como é que se construiu na cabecinha dela? E a fantasia, ela não se constrói apenas em experiências desse tipo, mas em toda a nossa vida infantil, principalmente na fase de desenvolvimento, né, que nós começamos a nos desenvolver psiquicamente desde ali que somos gerados no útero da mãe, da nossa mãe. Então, como é que se construiu na fantasia daquela criança as experiências da vida? Por isso que a gente diz assim, às vezes uma família com diversos filhos, cada filho uma mentalidade diferente, cada filho vai para um lado, cada filho tem uma experiência de vida diferente, passa por coisas diferentes, são completamente diferentes. Isso vem falar sobre como que para eles as experiências da vida, que muitas vezes foram as mesmas, embora em algum momento cada um vai vivenciar suas experiências, né, mesmo vivendo na mesma casa, mas como é que aquelas experiências que foram principais ali, a mesma experiência para cada pessoa abriu um caminho diferente. Tem essa questão da fantasia. Como é que aquilo entrou para mim? Como é que eu entendi aquilo? Como é que eu absorvi aquela experiência? E aí ele vem dizer aqui que isso não se limita, né? Não limita as teorias dizer que é apenas isso. E aí vem falar sobre o conceito de perversão, no sentido de o perverso é uma estrutura psíquica que ela é formada, como todas as outras, a partir de como foi essa construção da experiência, certo? Também não vou entrar bem explicando aqui o que seria a perversão, que vocês ainda vão ver, é preciso uma construção ainda mais sólida para a gente chegar até o que é a perversão, certo? Ele vem falar sobre o autoerotismo, que a criança ela consegue satisfazer-se também sozinha, principalmente, um exemplo, a criança quando está ali no começo do controle dos esfínteres, de fazer cocô, não fazer cocô, fazer xixi ou não fazer xixi, ela se satisfaz, há um autoerotismo ali. Ela mesmo traz para ela, ela se erotiza, ela se é prazeroso para ela aquele momento, às vezes até brincar com cocô, a criança fica brincando com cocô. E aí, isso fica ali na infância? Não, a gente traz isso para a nossa vida, bem modificado. Todas as nossas experiências durante o desenvolvimento da vida, nós trazemos para a nossa vida adulta de forma modificada, porque hoje a gente não brinca com cocô, né? Se brincar com cocô não é normal. E assim, mas a gente, quem é das artes, gosta de modelar, fazer massinha, ali é de certa forma, foi o que foi sublimado, que foi assim trazido, elaborado dessa fase, né, desse movimento de construção, porque a criança está se construindo no seu desenvolvimento, né? O autoerotismo se caracteriza por uma ausência de objeto sexual exterior, ou seja, ele não tem uma coisa apenas, não tem um objeto aqui fora que vai me satisfazer, sou eu mesmo me satisfazendo, né? Na conclusão do item sobre o autoerotismo, que Freud coloca a questão do apoio, da pulsão sexual, na pulsão de autoconservação. E aí vem trazer também a questão do aleitamento materno, não é o seio apenas em si, mas o leite que me alimenta, que me deixa mais relaxado, mais tranquilo, que acaba aquela minha pulsão, né, que diminui ali a pulsão de morte, a pulsão que me deixa para baixo, que me deixa irritado, né? As relações que as pulsões sexuais mantêm originalmente com as funções vitais, que lhes fornecem uma fonte orgânica, uma direção e um objeto. A pulsão sexual como desvio do instinto. Pronto. A pulsão, ela vai muito mais do que a necessidade. A criança, a pessoa tem necessidade de se alimentar. Comer, estou satisfeito,
barriguinha está cheia, mas a criança, além disso, pode chupar o dedo, porque há a necessidade de satisfazer, que dar prazer ali àquela área oral. Né? Então, a pulsão ela vai além dessa necessidade. É uma satisfação que precisa ser satisfeita além da necessidade básica. Né? A liberação da sexualidade dar-se-á não apenas mediante um estímulo externo sobre os órgãos sexuais ou de excitações internas emanadas desses órgãos, mas também a partir de ideias, isto é, a partir de traços de memória. Aí vem a questão também que a gente pode fazer até assim, memórias afetivas, digamos assim, que não é exatamente isso, mas para a gente ter uma noção. Que a satisfação ela não precisa ser apenas no tato, na pele, não é apenas algo externo ou interno, mas posso me satisfazer a minha pulsão nesses traços de memória. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que cabe bem. Sabe aquela pessoa que a gente chama de, essa pessoa tem toque, né? Essa pessoa tem toque. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é uma espécie ali de compulsão à repetição, há uma compulsão à repetição, e a satisfação dessa pessoa que tem toque é uma satisfação pelo traço também de memória, porque ele vai, vamos dizer que o sintoma seja compulsão ali, o toque de organização, certo? Mas há algo ali na mente da pessoa que vai ficar se repetindo e que precisa ser organizado, que ele traz para a parte externa, que é colocar as coisinhas no lugar, certo? Ficar repetindo esses traços de memória, há aqui algo que ficou minêmico na memória, que vai se satisfazer, apesar de ter trazido toda a angústia de ver, eu vejo a bagunça e eu não consigo não arrumar, há ali uma satisfação, talvez até meio sádica, talvez meio masoquista ali, de ter a necessidade de organizar ali, organizando, fazendo aquilo, repetindo aquelas memórias, eu consigo ter essa satisfação também. E Divânia pode falar. É só uma pergunta. Isso pode ter sido porque foi gerado um trauma na infância? Sim, com certeza. E não trauma apenas de um momento exato, porque quando falamos de inconsciente, quando falamos de ser humano, de pulsões, nós falamos de diversas coisas, é multifatorial, certo? Mas sim, com certeza. Foi uma construção, na construção da fantasia, numa experiência que foi vivenciada, numa rotina, no cotidiano, na forma da estrutura, tudo isso tem influência. Pode falar, Edilene. Interessante que hoje justamente estava dando uma olhada no Insta e vai passando aqueles vídeos, né, rapidinho os views, e tinha um podcast onde uma jovem falava da experiência dela, da questão de ter adquirido o toque, né? E ela disse que estudando e tudo, então ela vai justamente o que a Lidivânia falou, né? Vai na infância, onde a experiência dela foi essa que ela falou, né? Que ela, quando criança, tipo, a mãe mandava ela fazer algo, e ela já dizia, se você não fizer certo, você vai voltar e vai fazer de novo. E ela disse que essa dinâmica dela com a mãe se repetiu em várias ações, em várias atividades. E aí ela já fazendo o tratamento, ela entende que essa memória ficou, né? Aí ela tem que voltar, então vem a memória que vem repetindo aí, né? E aí ela precisa externalizar isso no toque. E a culpa?
e a culpa, né, de eu não fiz exatamente, eu acho que eu não fiz como ela deveria, por isso eu tenho que repetir, e repetir, e repetir. Aí a satisfação, há também essa satisfação ali, essa repetição, né? A fala da mãe, né, programou, né? Programou a mente dela, que diz, se você não fizer, então, assim, não sei, mas a gente vai levantando hipóteses, assim, de repente era a única liga, era a única, é, era, era, era isso que conectava ela à mãe, de repente, aí ela inconscientemente já errava para poder repetir, né, e ter a mãe sempre ali com ela, vá, faça de novo, porque era a liga, era a única coisa que unia ela a esse amor materno, né? Perfeita colocação, perfeita, exatamente, exatamente. Há elos ali, nos traumas, há elos nos adoecimentos, há coisas interligadas que é preciso que se repitam ali. É a tentativa justamente disso. Os sintomas são essa tentativa de resolver algo que não ficou resolvido, e aí se volta, se retorna, vai de novo. Sim, perfeita colocação. Eu acho que todas nós passamos por essa experiência na infância. Só assim, que nem todo mundo desenvolveu o toque, né? Ou se Sim, tem, é tão imperceptível que não dá para perceber, mas que a raiz pode estar aí justamente nessas primeiras relações, né? Que nós temos com pai e mãe na infância, e aí vai programando mesmo, porque a mente da criança está em construção, aí que for repetindo vai ficando sim. como padrão, né? E a fantasia, né? Como é que foi recebida aquilo ali? Porque acredito se essa pessoa, essa mãe, tiver vários filhos, ela não deve ter feito isso só com um. Mas um sai toque e o outro não sai toque. Pode falar, Lidivane. É tão interessante que eu tenho uma lembrança agora. A gente conversando sobre isso, eu tive uma lembrança agora que quando eu era pequena, a minha mãe dizia assim: você só vai sair para brincar quando você organizar a casa, quando você lavar a louça. E hoje eu sou assim: se eu vou sair, eu preciso deixar a minha casa limpa. Eu não consigo deixar nada sujo, eu preciso deixar tudo organizado para quando eu voltar. É interessante que tem tudo a ver, né? A gente acha que não é nada. Quando a gente para pensar, para fazer uma análise, realmente a nossa infância reflete no nosso futuro, no nosso hoje, né? Bem interessante isso. Sim, nós somos construídos a partir dessas vivências com os outros, porque quem traz a nossa base são as pessoas que cuidam de nós, e a gente passa o resto da vida, tem até uma frase que diz, nós passamos a vida inteira pisando no chão da infância, porque foi ali as relações que foram construídas, como é que eu aprendi a viver, como é que eu aprendi a estar aqui, como é o que eu aprendi é o que eu vou levar para a vida toda. E a gente vai trazendo esses padrões de relacionamento, né, levando esses padrões de relacionamento para a vida toda, até chegar na análise, desconstruir tudo, que não é fácil também, não é assim, plim, plim, não tem essa análise que é plim, plim, bota um pozinho aqui e fica tudo bem, mas é uma desconstrução mesmo. A, vocês vão ver que cada vez que for estudando mais sobre psicanálise e iniciando a análise de vocês, que nada é X mais Y é igual vai ser B exatamente todas as vezes, não. A gente vai se desconstruindo, a gente vai se transformando, se modificando o tempo todo, trazendo esses padrões, sim, mas quando chegamos na análise, a gente vai aqui meio que como um Lego desmontando. Eu sou feita dessas pecinhas aqui, agora eu entendo, e ver essa desconstrução é muito interessante. É muito interessante, é libertador, na verdade. É para desconstruir, é muito difícil, leva tempo, nossa, bastante, mas realmente é fantástico. Vera, Sim, não sei se você vai poder me responder, veio agora algo na cabeça, assim, voltando à questão da pulsão, você falando da desconstrução.
Então, na análise, você vai desconstruindo esses padrões para ver uma nova reconstrução. No que diz respeito a essas pulsões, essa desconstrução que a gente passa na análise acaba agindo nessa pulsão? A gente não consegue dar fim a ela. A gente não consegue, as nossas pulsões, elas continuarão lá. A gente pode entender quais são, né? Chegar a um ponto de, olha, entender aqui quais são elas, como é que elas movimentam a nossa vida e dar um jeito de lidar bem com elas. Eu acho que a análise é isso, a gente compreender aqui as nossas sombras pulsionais, né? Quais os caminhos que essas minhas pulsões me colocam, e agora, sabendo disso, o que é que eu vou fazer com isso? Porque antes da análise, ela estava no quarto escuro, ela estava no inconsciente, né? Então, digamos assim, que na análise, essas pulsões que antes eu agia inconscientemente, ela vem para a luz. Sim. E aí me dá uma certa possibilidade de ir trabalhando, modulando, né? Para eu não agir impulsivamente, mas, digamos assim, tentar pensar antes de agir. Mais ou menos, mais ou menos. Ou escolher. Porque na análise eu acho que ela sai do inconsciente para não tudo, entendeu? Aquilo que a pessoa de repente traz para se trabalhar e que está contido na pulsão, né, no inconsciente. Então, aquilo que ela está trazendo, está analisando, está trabalhando, e vem à luz do consciente, digamos assim, existe a possibilidade agora, tipo assim, eu fazer minhas escolhas, minhas decisões agora de uma forma mais centrada e não agir de uma forma desordenada, né? Uhum. Sim, vou trazer um exemplo aqui que casa bem aqui com essa sua fala. Há pessoas que uma de suas pulsões é ser validada, ser vista e ser aceita e ser bem aceita por todos, ter essa validação, certo? E para ter isso, é aquela pessoa boazinha que faz tudo para todo mundo, que está sempre se deixando para que os outros estejam bem. E aí, na análise, essa pessoa vai entender-se e vai ver o que vai fazer com isso. Como é que você vai lidar com isso? Porque a análise também ela não vem trazer para dizer, pronto, tem aqui o espelho, o analista espelho, entendemos aqui o que é você, e agora você vai fazer isso e isso. Não. Você entendendo-se, você vai dizer que caminhos você vai querer percorrer, né? Como é que você vai lidar com isso? Aí você vai, porque você disse que tem uma desconstrução, né? Então, ela vai, se desconstrói e se reconstrói agora de uma outra visão, né? De mundo, de relacionamento, de si, né? Sim, ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Bom, estamos encerrando aqui, certo? O último slide foi justamente trazendo essas questões do desenvolvimento, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, que elas vêm trazer toda a questão do desenvolvimento humano. As pulsões, elas são trazidas daí também. Como é que eu vou me satisfazer e tem ligação justamente também com essas fases, com os relacionamentos, como é que foi construído o meu dia a dia, como é que foi construída aqui a minha psique, tá certo? Bom, os apontamentos aqui foram esses, a intenção também do nosso grupo seja 1 hora de encontro. Se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão a colocar? Não. Não? Elina, Fernanda, Maria, Edilene. A Maria acabou de sair. Não, para mim, Não, ok. professora. Tá. Pronto. Então, agradeço a todos. Não, Alina, pode tem falar. uma brincadeira. Tá certo. Foi bem esclarecedor, mais ainda, né? Que bom. Bom, então, A gente está em construção, cada aula a gente está se construindo. Eu aprendi mente hoje, viu? analítica aí. Sim, com certeza.
Meninas, muito obrigada por estarem. Obrigada a você, Vera. Obrigada a você. Foi ótimo. Foi ótimo. Que bom. Então, a aula vai ficar Obrigada, professora. por nada, eu que agradeço. Boa noite a todos, então até o próximo encontro, tá bom? Boa noite, gente. Tchau, Gente, tchau. Boa noite a todos. Tchau, até a próxima. Tchau.